Olá, seja bem-vindo ao Ganha-Pão, o canal do YouTube onde a gente vai falar um pouco sobre o ganha-pão das pessoas, poder desvendar aí os mistérios de todos os ganha-pães, ganha-pãos aí do planeta. Aí não importa se você é um empreendedor, se você é um trabalhador, se é um colaborador, né? Todo mundo está no corre aí para garantir o pão de cada dia. E hoje a gente está aqui com um convidado especial. Queria apresentar para vocês Pablo. Isso. E queria que ele falasse um pouco do ganha-pão dele, né? Se apresenta aí, fala pro pessoal quem é você e qual é o seu ganha-pão, pra gente poder começar a bater esse papo legal. Meu nome é Pablo Maicon, eu sou psicopedagogo e professor da rede pública, trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental. Esse é meu ganha-pão, professor. Show de bola. Foi Dia dos Professores recente, né? Sim. Então, um episódio especial aí também, em homenagem à É, categoria, sim. né? A gente poder falar um pouco aí como que é ganhar pão, ensinando os outros, sendo professor e sendo psicopedagogo. Pedagogo. Eu quero saber mais o que é o que um psicopedagogo faz. Tá, vamos começar com a questão do ser professor, sobretudo no Brasil. E aí é importante, talvez, a gente frisar essa questão de que ser professor, ministrar aulas é um trabalho, é um ganha-pão. Porque isso é uma coisa que a gente escuta e eu pensava que era piada, né? Mas é uma verdade. Além de dar aula, você faz o quê? Como se ministrar aulas, Já ser não fosse um trabalho, né? professor não fosse um trabalho. E é engraçado que até as próprias crianças, tio, quando você vai embora, você faz o quê? Depois que você sai daqui, você trabalha de quê? Sério? De verdade, eles perguntam, e criança Caraca. de 9 a 8 anos pergunta isso. Então, assim, tá muito no imaginário da nossa sociedade que a profissão professor, ela é uma missão, ela é uma vocação, ela é algo que você faz porque você sentiu esse chamado e é quase que um sacerdócio. Essa perspectiva histórica sobre a docência, sobre a educação, eu acredito que é o que contribui tanto para o enfraquecimento, né, dos professores enquanto um coletivo, que infelizmente a gente tem essa dificuldade de nos cuidarmos, de nos protegermos no sentido coletivo, além também de todo o sucateamento que nós estamos enfrentando na rede pública. Ainda é muito desvalorizado, né? Uma profissão muito desvalorizada. Muito desvalorizado, e quando a Pela gente. importância que tem, né, na vida, né, na Exatamente. criação da sociedade. Mas existe aí uma estratégia política e social também para desmantelar os profissionais da educação, para justamente nos enfraquecer. A educação, ela é uma estrutura fundamental na sociedade. A educação, sobretudo a pública, ela é um braço do Estado. A escola, ela existe para garantir direitos que o Estado precisa, né, efetivar na sociedade. Entretanto, a escola e os profissionais são desrespeitados, desvalorizados, diminuídos. E isso não está apenas dentro da escola. Hoje, nós temos algumas pesquisas, por exemplo, que apontam que a formação destes professores nas universidades, ela tem ficado cada vez mais precária. Então, veja bem, é toda uma articulação para, de fato, enfraquecer a nossa educação e trazer ainda mais a desvalorização. E aí entra uma outra coisa que a gente precisa discutir mais enquanto sociedade, enquanto professores, que é essa questão da culpabilização do professor. Então, se a criança não aprende, é o professor. Se a escola está obsoleta, é o professor. Se isso acontece, é o professor. Mas é porque o professor só quer regalia. Mas é porque o professor não trabalha isso com a criança. Mas é porque saiu uma pesquisa dizendo que em 100 anos, essa geração, né, Uhum. contando 100 anos, essa geração é a primeira em que os filhos sabem menos que os pais. Mentira. Os Caramba. filhos estão sabendo menos que seus pais. E aí, quem é o responsável por isso?
O professor, a escola, que não está cumprindo com o seu dever. Só que o fazer escola, estar no chão de escola, é de uma realidade adoecedora, porque aí também entra uma outra pesquisa, se eu não me engano, pela SAMESP, agora não me lembro exatamente a sigla, que fala para a gente de um apagão que já está acontecendo e que se concretizará até 2040 na docência. Nós temos um número de desistência nas faculdades de licenciatura crescente, os jovens não se atraem mais, né, pela profissão do professor, pelas licenciaturas. Aí quem entra sai quando vê a realidade. Existe, quem entra permanece, mas vai para o estágio obrigatório ou para o estágio remunerado. Quando se vê diante daquela realidade, também desiste, porque a escola, a gente precisa lembrar que a escola pública, sobretudo, e eu vou falar dela porque é de onde eu venho e é de onde eu tenho experiência, é um campo político. Uhum. A escola é uma instituição pública e as pessoas se esquecem disso. Ela é uma organização que representa o Estado. Então, os professores e todos os funcionários que estão ali, eles são também servidores públicos, a serviço do público. Então, além de ser um professor, seja pedagogo, matemático, seja o professor de arte ou de educação física, nós também temos um papel político. Nós também somos servidores públicos a serviço da população. Em qual perspectiva? Em garantir e assegurar o direito a uma educação de qualidade. Agora, essa qualidade a gente não faz sozinho, a gente precisa de recurso, a gente precisa de valorização, a gente precisa de melhores formações, a gente precisa de uma... De apoio político, de apoio popular, na verdade. Sobretudo. Apoio popular. Porque, e aí também tem uma outra pesquisa muito interessante que mostra como a perspectiva da sociedade mudou em relação aos professores. Então, antes o professor ele era aquela figura, aquela persona de admiração, e hoje ele é visto como aquele sujeito que persegue crianças, aquele sujeito que só quer regalias, como aquele sujeito que não está cumprindo com a sua obrigação, que é ministrar aulas, que é ensinar as crianças. Ensinar balbúrdia, né? Que é passar... Exatamente, que é o professor que fica falando demais em sala de aula e atacando o político, atacando o partido tal, partido X, quando na verdade não é isso o que acontece. Os professores é quem estão sendo diariamente massacrados. Aí entra mais um dado, mais uma informação. Há 10, 15 anos, as grandes motivações de licença médica e de atestados era por conta da voz, de algum prejuízo na voz. Hoje, o carro-chefe é saúde mental. Os professores têm sido afastados de seus locais de trabalho por conta de saúde mental. É alto nível de estresse, é crise de pânico, é ansiedade, burnout, isso que eu ia falar. Depressão. Tudo isso porque o ambiente escolar ele tem se tornado extremamente tóxico. Infelizmente. E aí quem permanece na escola é porque está resistindo bastante. E aí não basta apenas estar na escola e resistir. Eu sou de uma perspectiva teórica humanista fenomenológica. Então eu defendo a vida e defendo a humanidade, o processo de humanização. E para mim educação é isso. É um processo de humanização, porque a gente se humaniza dentro desse processo que é coletivo. E a escola é esse lugar de interação e, ao mesmo tempo, esse lugar onde as pessoas acessarão o conhecimento que foi acumulado pela humanidade. A gente vai gerar conhecimento, mas a gente também gera vida ali dentro. Agora, a grande questão é como a escola vai gerar vida, como os professores fomentarão a vida se eles estão morrendo, literalmente, não é nem no sentido figurado. E aí me tira uma dúvida, igual... Assim, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas, resumidamente, a gente entende que a gente tem uma elite que é extremamente interessante para ela
que tenhamos pessoas na sociedade, o cidadão tenha aquela educação seja funcional, né? Apenas a educação funcional, aquela aprendizado funcional. Então, eles fazem de tudo para que a gente não tenha, de fato, uma educação adequada e que os professores fiquem amarrados, né? Presos. Como que funciona hoje? Explica para a gente que não tem ideia, assim como eu, assim, do que é a realidade ali. Porque não adianta o professor querer mudar o mundo, mudar a cabeça, conscientizar e trabalhar, mas existem algumas regras, algumas leis que impedem isso. Você tem ali toda uma quantidade de coisas para passar, tem toda uma grade. Como que funciona? Me explica essa realidade, esse dia a dia. Assim. A profissão docente, né, ser professor, ela é repleta de documentos norteadores e de uma legislação. Né? Existe uma política educacional. Então, nós temos os parâmetros curriculares, nós temos a BNCC, que é a base comum. Então, nós temos ali diretrizes a seguir. E são diretrizes que foram pensadas, discutidas, acompanham os avanços da sociedade de alguma forma. É algo realmente muito bacana, porque parte de um pressuposto de que a educação no Brasil ela precisa ser, de fato, universal. Uhum. E aquilo, por exemplo, que a criança no 4º ano, lá no Ceará, está aprendendo, em tese deve ser a mesma coisa que aqui no Espírito Santo uma criança do 4º ano está aprendendo. Até aí, bacana, maravilhoso. Uhum. A gente tem na BNCC, por exemplo, o trabalho com o protagonismo e a autonomia do estudante, o estudante no centro do seu processo de aprendizagem. A gente tem na LDB e também na BNCC o professor como esse agente transformador e, ao mesmo tempo, autônomo e, ao mesmo tempo... Tem empreendedor, tem um monte de cursos ali, um monte de... É até difícil, Tório, porque... Não é curso, né? Um monte de matérias, né? E aí, se a gente fosse realmente seguir os documentos, a vida seria talvez mais tranquila, se é que isso é possível dentro de uma escola. Entretanto, além de além de cumprir com todos esses requisitos da educação, e até aí, ok, deve ser dessa forma mesmo, a gente tem demandas que a Secretaria de Educação manda, porque o Ministério da Educação mandou, a gente tem que gerar estatística, a gente precisa gerar dados, e é todo um processo maçante em cima do professor para que ele dê conta de tudo isso. E aí a gente precisa trabalhar geralmente em 2, 3 turnos para ter um salário que te permite sobreviver. E aí é mais coisa no pós-horário para fazer. E aí você tem sua família, você tem sua casa, você tem sua vida. E aí quem, de forma muito corajosa, consegue ir para o mestrado, doutorado, tem mais uma grande responsabilidade. Então, são muitos fatores que impedem que o professor, de fato, ele, em sua sala de aula, possa trazer novidade, possa trazer vida e possa fazer com que essa educação ela seja emancipatória para o povo. E eu digo povo porque porque a escola pública é onde o povo está, em sua grande maioria. Hoje já tem, desculpe minha ignorância, já existe a matéria para falar sobre história africana? Nós temos a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade... Mas é aplicado? Você sabe? Olha, eu vou te falar de uma pesquisa que eu li, eu acho que é semana passada, em um site, em um perfil que fala sobre questões afrodiaspóricas. Não tem sido aplicada. Porque eu lembro de uma situação há muito tempo, acho que essa lei é de quando, você lembra? Não, sei que tem um bom não tempo me lembro. Que citaram, acho que se não me engano, na região perto do bairro de Resistência, por ali, que uma professora começou a passar alguma coisa para os alunos, pais vieram e fizeram mó
um barraco lá. Porque... em cima disso, você falou de tentativa de inovação, de expansão, né? Pegar ali. Não, isso aí é cumprir com a lei. O que acontece? Quando a gente vai falar. Faz parte da nossa história também. Quando você vai falar da história do povo preto, do povo afrodiaspórico, você vai precisar falar de toda a sua cultura também. E aí você vai falar, por exemplo, desde a sua musicalidade, e aí virão os tambores, você vai falar de sua cultura, e você também vai falar da sua espiritualidade. Quando entra em espiritualidade, quando entra em religião, quando a gente precisa falar, sobretudo, do candomblé, do calundu, tambor de mina, culto de Xangô, aí as pessoas elas se revoltam. E aí, vale ressaltar que a gente está... Ensinamento do diabo para os meus filhos. O Espírito Santo é um estado muito conservador e muito cristão. Sim. Até aí tudo bem, sim, né? Sim. Ok. A grande questão é a intolerância e a incapacidade de compreender que aquilo que a tua crença, aquilo que a tua religião te ensina é para você, não é para o outro. Não é sobre você impor aquilo que você acredita ao outro. Esse processo de demonização de tudo aquilo que não é cristão, de tudo aquilo que não parte dos preceitos e conceitos da Bíblia, tem que ser excluído, é abominável, é de uma crueldade tão grande e, ao mesmo tempo, é o que fomenta as violências contra pessoas de matrizes africanas, contra os terreiros de candomblé e de umbanda. Intolerância religiosa. Então, a gente está falando de intolerância religiosa e de racismo religioso também. Por quê? Porque você não vê ninguém ateando fogo em judeus, em muçulmanos, em budistas. Você vê isso acontecendo? Difícil, né? Você não vê. Quando se trata de uma perspectiva e de uma religiosidade, de uma cultura africana ou afrodiaspórica, ela necessariamente precisa ser demonizada e extirpada. Verdade. E aí, quando você tem uma lei para poder trazer essa história, que é importante, porque a gente está falando de uma parcela gigantesca da população brasileira, que é preta, que é negra. E essa é a sua história. Uma história que, inclusive, foi apagada por um evento que o professor doutor em linguística Sidney Barreto chama de epistemicídio. Caraca. Então, houve, de fato, um assassinato da história e da cultura do povo preto. E quando você... legalmente e didaticamente, porque esses livros eles são pensados e elaborados por profissionais da educação. Então não é uma coisa qualquer tirada da cabeça de não sei quem. Tem uma ciência, tem um estudo, tem uma metodologia ali, e aí as famílias, a comunidade não se permite de forma empática a escuta. Antes de criticar, antes de demonizar, antes de dizer que a escola está querendo fazer isso e isso com os meus filhos, deixa eu entender esse currículo. Parece que vira um animal, né? Fica cego ali, só quer atacar e não quer nem saber, e é um absurdo. E aí sabe o que é assim, mais irônico? É que quando você pergunta para o brasileiro em geral, né? Você é racista? Não, ninguém vai falar aqui. Não sou, somos todos iguais. Quem não tem sangue de preto e que não sei o quê. Eu até tenho amigo preto. Eu tenho uma tataravó de não sei da onde, da rua de baixo da casa da vizinha, que foi uma... Você entende? E aí, no dia a dia, nas suas atitudes... É estrutural, né? É muito estrutural. É muito enraizado. Está enraizado no imaginário, no comportamento... na educação, porque a gente está falando da comunidade, mas a gente também tem professor que se recusa a falar sobre. Por ideologia. Por convicção pessoal. Por ideologia, Ele não consegue se perceber enquanto um profissional e enquanto, nesse caso, um servidor público que precisa cumprir com a lei, que precisa realizar o seu trabalho. E é um trabalho. E como que separa isso, cara?
Como que você para isso no dia a dia ali ensinando? Hoje você ensina até que idade? Criança até que idade? Até o quinto ano. Até o quinto ano. Até o quinto ano. Agora, até o quinto ano. E para você separar isso? Até onde vai a matéria? Até onde vai um pouco ali do seu... do que você acredita que seria necessário? Não vou nem falar interessante. O que seria necessário para formar um bom cidadão, né? Lógico, que é uma coisa que a gente deve reforçar, e eu peço muito mais uma vez. Se estiver falando besteira, você me corrige, me complemente aí. A educação se dá em casa, né? Então, de certa forma. Mudou. Mudou? Agora é na escola mesmo. Mas continua Não, é isso, porque assim, a criança tem que ir na escola, mas assim, as coisas básicas de respeito, de convívio. De convívio não, convívio até que ele tem na escola, aprende muita coisa na escola. Mas assim, de respeito, muitas da questão de ser educado com os outros, é em casa, não era para ser na escola, né? Não é uma obrigação. Eu acho que você falou um pouquinho disso no início ali, né? De que cobram algumas coisas do professor, mas que não era nem para ser do professor. Que é de responsabilidade da família. Da família, isso. A sociedade mudou, está mudando muito. As perspectivas de vida e de família também estão mudando, porque o mundo do trabalho e o mundo tecnológico também está mudando. Então, hoje, infelizmente, as famílias têm pouco tempo com os seus filhos, ao mesmo tempo que tem pouco tempo, não prezam por uma qualidade, porque, e aí não é uma frase clichê, o que importa de fato é a qualidade deste tempo. Então, na família, na instituição família, nós devemos, ou pelo menos deveríamos ter, o quê? O senso de respeito, de limite. A gente começa ali, então, a trabalhar a questão da empatia, e enfim, né? Aquilo que a gente entende como a educação que deve vir de casa. Ao mesmo tempo em que os pais também precisam, de alguma forma, e aí é um termo que a gente tem mudado, né, na educação e na sociedade, que são os cuidadores. Porque nem todo mundo é cuidado. Não, porque às vezes é a sua avó que cuida de você. Às vezes é seu irmão mais velho quem cuida de você. Não é um pai ou uma mãe. Não necessariamente o pai ou a mãe. Então, assim, os cuidadores, essas pessoas que te assistam, é quem deveriam garantir isso. E, ao mesmo tempo, dar apoio, sustentação a essa criança, a esse adolescente, e, ao mesmo tempo, a escola também. É uma parceria. Tanto que, na Constituição Federal, o que ela diz é dever da família e do Estado garantir isso, saúde, a garantir lazer, segurança, educação. Então, tá ali, família e Estado ao mesmo tempo. E como é que o Estado cumpre com a sua parte? Através da escola pública, através do posto de saúde, hospitais públicos, através da polícia militar, né, fornecendo a segurança, enfim. O Estado vai, então, se equipando para garantir essa lei. E o que cabe à família, então? E aí a família, infelizmente, ela não tem conseguido cumprir com isso. E aí, assim, não é tentando, talvez, amenizar as coisas, mas estar família neste momento também tem sido um movimento muito difícil e muito complexo. Porque a gente está vivendo, sobretudo, em um momento em que o que é que funciona agora? Eu estou pensando, mas assim, eu não quero dar uma educação que a minha mãe me deu e que a minha avó deu para a minha mãe. Eu quero ser, talvez, uma mãe que conversa mais. Eu quero ser uma avó que, sabe, que dialoga. Mas aí, o que a gente não está conseguindo encontrar é o limite dentro dessa educação. Porque se antes nós tínhamos uma família extremamente punitiva, agressiva, tudo batia, tudo agredia e era por imposição. Repressão, né? E aí foram gerando adultos adoecidos e revoltados e, ao mesmo tempo, que não querem que seus filhos vivam as mesmas coisas. Isso quem ainda conseguiu pensar assim, porque a gente tem famílias que simplesmente abandonam ou famílias que reproduzem o mesmo comportamento, né? Então, são famílias. E aí você tem uma turma muito grande
que não quer que o filho sofra, não quer que o filho lide com a dor, não quer que o filho se frustre. E aí deixa livre demais. E aí é de uma liberdade... Que vira libertinagem. Que prejudica. Sim. Por quê? Porque o ser humano, para se tornar humano, ele precisa do limite, ele precisa entender até onde ele vai, até onde ele não vai, o que pode, o que não pode, o que eu consigo negociar com você, o que eu não consigo negociar com você. Aí é um exemplo bem extremo. Você não espera o bebê enfiar o dedo na tomada e descobrir que aquilo dá choque. Ou deixar que, não, da experiência dele. Você tá doido. Não! Você simplesmente vai impedir que esse recém-nascido toque na tomada. Ou brincar com faca. Você tá entendendo? Isso é o limite. Então, algumas coisas a gente simplesmente diz assim, olha, eu não quero, você não vai fazer isso agora. Assim não. Com as pessoas, com os mais velhos ou com as pessoas que estão cuidando de você de alguma forma, você trata deste jeito. E não há problema nenhum em entender que existem autoridades, que existem pessoas que cuidam de você. Limites, né? Existem limites. É o limite. Tá, e aí, o que eu posso no meio disso tudo? Tá, você disse que eu não posso isso, não disse que eu posso aquilo. O que eu posso? Porque é um movimento também próprio da vida, né? A criança vai buscando os limites. Enquanto mais você vai dando, mais ele vai... É complicado. Porque é próprio, tanto do cérebro da criança que está em desenvolvimento, quanto do adolescente, a impulsividade e a curiosidade. Sim. Então, a gente precisa, com a nossa lente mais amplificada e de adulto, dizer... Olha só, você não pode ir até ali porque existe uma consequência, que é esta e aquela. O cérebro de uma criança e o cérebro de um adolescente não tem um arsenal de experiências para poder deduzir que se eu chegar muito próximo àquela janela, eu posso cair e me acidentar. Ele não sabe disso. E mesmo que você tenha dito 1, 2, 3 vezes, ele ainda não elaborou isso. Por quê? Porque ele não sabe o que é, de fato, cair e se machucar todo. Que experiência é essa que minha mãe, meu pai tá me dizendo? Então, por isso que, às vezes, você não precisa necessariamente ficar explicando. Meu filho, você não vai na janela, por quê? Aí você vai machucar. Aí vem aquele apelo emocional. Aí você vai ficar ferido e a mamãe, o papai, a vovó vai ficar muito triste. Vai ficar muito chateado. Desculpa, gente, você não está ajudando seu filho quando você faz isso. Nesse tipo de situação, entenda que é uma situação de preservação da vida ou do bem-estar daquela criança do coletivo, você diz o seguinte, meu filho, minha filha, você não fará. Por quê? Porque eu não quero. Sério? Ponto. Sim, eu sei que parece absurdo. Você diz, eu não quero. Porque você é essa figura de autoridade, de cuidado, de respeito. Verdade. E aí a sua criança precisa entender isso, porque essa também é uma forma de amor, de cuidado. E aí, é claro, você não vai deixar a criança no vácuo. Depois você chama ela. Então, lembra quando eu falei pra você? É que às vezes na hora também não... A gente precisa ser mais enérgico também. Porque... Desce daí, mamãe vai ficar triste porque você vai cair, você vai não sei o que. Ai, a criança bluf lá embaixo. Já era. Você tá entendendo? Desce daí porque eu não quero você aí. A criança, opa, essa autoridade tá me dizendo que eu... Agora... Tá, 2 passinhos pra trás, tá seguro? Vem pra cá, senta aqui agora. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tá entendendo o movimento? Cara, assim, isso me deu fez uma lembrança que é o seguinte, eu vejo muitos pais, não a maioria, lógico, mas muitos pais, com esse tom que você falou, só que nunca funciona. Por quê? Eu não vou falar de novo, desce daí. Aí a criança continua, eu não vou falar de novo, desce daí. Você entende? Mas tá sempre falando novamente. Sempre não vai falar de novo, sempre não vai falar de novo, sempre não vai falar de novo, e a criança vai só testando o limite, testando o limite. Até ou se arrebentar, ou até o pai perder a paciência, ou o pai desistir. É difícil também. A gente precisa lembrar que, assim... Não tô defendendo espancar ninguém, gente. De modo algum. Não estamos defendendo isso. Não resolve. Assim, não resolve também, fato. piora.
Mas deixar solto, deixar sem limites, né? É pior isso ainda. que a gente está falando. É pior ainda, porque você, além de você prejudicar extremamente essa pessoa, você vai criar uma pessoa que vai prejudicar extremamente outras pessoas também. Entende? Isso, então, é um efeito... A gente precisa lembrar, assim... E é uma coisa que os antigos dizem, né? Você não cria filho para você cria para o mundo. E, de fato, é o que a gente chama de cidadão. Ele pertence a um coletivo. E é por isso que quando a gente educa no sentido de uma responsabilidade social. E aí, voltando lá ao que você tinha começado a me perguntar, e mudou a educação, agora a escola mudou. A gente tem hoje na LDB, no artigo 2, parágrafo 2, deixando lá bem claro que é também responsabilidade do Estado e da escola, né, dessa educação, que você traga ali uma educação que prepare aquela pessoa para a sociedade, para ser um cidadão com responsabilidade social. Então, a escola agora, ela precisa também ensinar limite, a escola também precisa ensinar a importância de você respeitar os espaços, de você pedir licença. Eu sei que parece absurdo, e eu acho que é um absurdo. Entretanto, é a realidade que está posta. Entendi. É o que a gente tem e é o que nos cabe neste momento. Então, por isso que hoje também a gente tem uma outra vertente dentro da escola, que é a aprendizagem socioemocional, que inclusive é a minha área de especialização dentro da psicopedagogia e dentro da pedagogia. É aí que você vai tirar minha dúvida. Eu estou morrendo de curiosidade aqui. Me explica psicopedagogia. Então, a psicopedagogia... Primeira a palavra ali. Então, vai. Sei. Etimologia que fala? Etimologia. O psico vem de psicologia e o pedagogia vem da psicologia. Seria esse encontro... Não. Os dois... Não, Volta. Psicologia, psicopedagogia. O psico de psicologia, pedagogia de pedagogia. Pedagogia. Da ciência da educação. Então, psicopedagogia. O que vem a ser é o encontro entre a área da saúde, que é a psicologia, saúde mental, cognitiva, mais cognitiva, digamos assim, né? Que é esse processo de eu aprendo e, ao mesmo tempo, eu consigo executar este aprendizado no mundo. É quando eu consigo, por exemplo, eu aprendi a pegar isso aqui e eu uso. Isso aqui é aprendi. Então, o que está funcionando agora nesse momento? Um processo cognitivo. Eu sei que pego o celular, isso é aprendizagem, isso é o cognitivo. Então, e a pedagogia dentro da ciência da educação. E aí, a psicopedagogia... Então, eu gosto de uma definição que eu acho que é muito bacana, que é o psicopedagogo, ele é o terapeuta da educação. O que isso quer dizer? Todos nós estamos aprendendo o tempo todo, desde quando nascemos até o último dia de nossas vidas. Toda escola tem que ter um pedagogo. Sim. Agora, psicopedagogo... Não, ainda não. É novo. É novo isso? É um novo, conceito, um estudo novo? Me explica melhor. Novo não é, mas ainda não se faz presente em todas as escolas. Você tem ainda as escolas particulares que têm esses profissionais, algumas poucas escolas públicas possuem um psicopedagogo, mas a ação, o trabalho do psicopedagogo ela ainda se dá muito mais na clínica. Nós temos o psicopedagogo institucional, que pode atuar nas instituições, colaborando em quê? No processo de aprendizagem, na relação entre pessoa e o conhecimento. Então, eu não vou só trabalhar com a criança, por exemplo, que tem dislexia, ou com a criança que tem descalculia, problema em relação à matemática ou em relação às linguagens. Eu não vou apenas trabalhar com a criança que tem TDAH, com a criança autista. Onde houver o processo de aprendizagem, a relação entre pessoa e conhecimento, ali há a ação do psicopedagogo. Aí entra uma outra informação que é importantíssima. Nós só nos fazemos pessoas, seres humanos, por conta desse
processo de aprendizagem. Tudo o que nós temos é aprendido. Dos animais, né? É aprendido. Os animais também têm Mas nos um diferencia, aprendizado. Só que o nosso aprendizado ele é mais complexo, ele se expande mais. E aí a gente vai ter sempre ali um conflito ou outro. E a aprendizagem, ela, para se efetivar, ela necessariamente vai gerar algum tipo de conflito, vai gerar algum tipo de atrito, porque, vamos supor, você já aprendeu algumas coisas. Eu vou trazer novos conhecimentos. Estes novos conhecimentos, eles, em alguns momentos, vão se chocar com aquele conhecimento prévio que você tinha. Então, até que tudo se organize, é aquele momento que a gente fica assim, mas isso, eu entendi, isso faz sentido? Não, calma lá que eu não entendi. Até aqui eu fui, mas depois disso aqui... agora eu entendi. É esse conflito que existe, porque o cérebro ele vai se acostumando com aquele caminho que vai sendo dado a ele, aquele caminho que vai sendo repetido, que vai sendo feito. Uhum. Por isso que a gente vira rotina, né? Por isso que a gente tem que ter muita atenção, por exemplo, voltando lá ao exemplo da janela e do bebê, não, que eu não vou repetir mais. Desce aí que não vou falar de novo. E você tá falando de novo. Você tá ensinando para ela que, tipo... Sua palavra não é nada. Né? Nada acontece. Você está dizendo para mim... Olha, e tem uma outra questão. Olha que situação incongruente. Você diz que não vai falar, mas você fala. Primeiro que a criança nem compreende a complexidade disso. Segundo, você está perdendo muito do seu tempo. Então, a gente precisa, às vezes, ser um pouco mais efetivo. Você vai até a criança e tira ela de lá. E coloca ela num ambiente seguro. Mas ela chora, ela pirraça, ela faz não sei o quê. Mas tá viva ali. Tá do comportamento. Não espere outra coisa de uma criança. Ela vai fazer isso porque é o que o organismo dela está querendo agora. Ela está estressada. O problema é que a nossa atual sociedade ela é muito intolerante ao sofrimento, à dor, a gente está muito impaciente, a gente quer tudo para ontem. E aí, quando acontece esse tipo de situação que a criança expõe, a gente a todo momento que a criança ela testa o nosso limite e a nossa paciência, a gente já... Toma, e dá o celular. Toma, e dá isso. Toma, e dá aquilo. E a gente não permite que a criança se autorregule. Ela vai ter aquele momento de estresse, ela vai começar a chorar, libera adrenalina, libera um monte de coisa no cérebro dela, ela está sofrendo. E aí a gente não está falando de provocar um sofrimento na criança. Não é sobre isso. Você acabou de tirar ela da janela e disse que ela não podia. Ela está lidando com o fato de querer fazer alguma coisa e ser impedida. Isso vai gerar frustração, isso vai gerar tristeza. E como ela vai manifestar isso? Chorando, fazendo pirraça, te provocando, ou não. É só a forma como ela está se expressando naquele momento. O que é que a gente faz? A gente espera. A gente espera. Mas que vergonha. Mas vai parecer que eu não controlo a minha filha. Meu bem, você não controla a hora que você vai ao banheiro. Você quer controlar uma criança. Sabe, tipo, vamos cair na real? Você está entendendo? A gente não controla nada. Então espere. Mostre para a criança que ela está segura, e aí o que o organismo dela, o que os neurotransmissores e todas as substâncias que foram disparadas no corpinho dela vai fazer? Vão sumindo, vão se equilibrando mais uma vez, e aí daqui a pouco ela... Já olha outra coisa. Aí quando a criança está naquele momento assim... É o finalzinho. Aí você pode relaxar, tá acabando. Ela tá se regulando. E aí ela aprende. Você tá entendendo? Vamos pegando aí, gente. E aí ela vai se regulando. Sim. Ela precisa também ter esse momento de autorregulação para ficar registrado também no cérebro dela e no comportamento dela. E aí depois a gente vai educando. Olha, isso que você sentiu se chama frustração. E a gente não chora toda vez que a gente fica frustrado. Claro, você não vai falar isso para uma criança de 3 anos, né, gente? Ela não tem... entender, não.
Ela não tem condições ainda cognitivas e emocionais, sobretudo, de compreender. Adulto não tem, sabe? Adulto não tem. Você quer exigir isso de uma criança? Ah, por favor. Mas você vai ensinando isso é o que na escola, o que em pedagogia e psicopedagogia a gente chama de aprendizagem socioemocional. Então você vai dando ferramentas, recursos para que ela comece a nomear o que ela está sentindo. O nome disso é frustração. Por quê? Porque eu fui lá, eu te tirei de um momento de perigo, te contrariei, e isso gerou isso dentro de você. É emoção, é reação orgânica. Isso é emoção. Aquela reação que vem quando o cérebro começa a disparar um monte de substância. As glândulas vão pá, 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 pá. E aí a gente... é igual o susto. Você leva um susto. O que a gente faz? A gente pula. Por quê? Porque é a reação natural do corpo. É defesa. Antes de pensar, por exemplo, se é uma cobra que está ali, eu vou pular. Antes de pensar se é algum bicho ou se é algum perigo, eu vou... É do meu corpo. É o registro que a gente traz desde o começo. É esse cérebro que nos permite... É o instinto, é o que nos permite estar aqui. Isso. Então, quando eu sou contrariado, ou quando estou diante de uma situação muito desconfortável, meu cérebro vai reagir. E vai mostrar para mim ou que eu estou em perigo, ou que tá alguma coisa está acontecendo de muito errado, é o que o cérebro está me dizendo. Aí você falou um exemplo que ficou na minha cabeça, que é quando a criança começa a fazer a pirraça, já vem logo um celular ali na mão da criança e tudo, para tentar apagar. A pedagogia. Me engasguei aqui, toda hora. Psicopedagogia, muito P, muito trava-línguas. Um trava-línguas mesmo. A pedagogia. ela atua principalmente nessa... Hoje é uma realidade nossa hoje, a tecnologia. Ok. A gente está falando desde o início. E ela, lógico, já existem várias ferramentas para auxiliar na educação, gamificação da educação, ajuda muita parte, até onde isso atrapalha. Isso aí. E não só na educação, porque hoje isso aqui virou parte do nosso corpo. É uma extensão do corpo. Você acorda mexendo, você come mexendo, só não tá tomando banho mexendo, porque alguns não querem tomar banho porque fica mexendo. Mas dorme com o celular na mão, e isso, assim, é fato. Isso está fazendo mal para as pessoas. Está fazendo mal para as pessoas, ajudando muito, evoluindo muito, mas ao mesmo tempo parece que o psíquico, né, da gente não está acompanhando. A gente está ficando doente. Eu posso estar falando besteira, mas de repente até o TDAH hoje está virando normal. Não sei se isso influencia a questão de atenção, pessoas estressadas, ansiosas, ansiedade. Eu vi uma matéria aí falando que a venda de remédios para ansiedade está é um mercado, é literalmente uma indústria. Então, tipo assim, e eu acredito que é um pouco por influência disso. E como que a psicopedagogia atua nisso? Tem a ver isso? Vocês me explicam um pouco, assim, dessa relação. Quando a gente vai falar do uso das tecnologias de forma desenfreada e sem um planejamento ou uma consciência, assim como qualquer outra ferramenta, a gente acaba trazendo muitos prejuízos. Só abrindo aqui um parênteses, quando a gente vai falar de TDAH, a gente está falando de um transtorno, a gente está falando de uma condição neurológica. Então, ela está ali desde o nascimento. Quando a gente fala de pessoas com dificuldade, talvez, de se manterem atentas, que têm uma certa dificuldade de atenção, um déficit de atenção, aí já é uma outra coisa. Por quê? Porque a atenção, ela é aprendida. Aí a gente vai... a atenção é aprendida, a memorização é aprendida, a percepção é aprendida, coisas que a gente foi naturalizando, porque a gente vai crescendo, e a gente não lembra que precisou aprender, preste atenção, olhe para cá. Sim, mas não tem, igual eu falei, do TDAH. Isso aí, ele também meio que é aprendido, você
Não, já é uma É uma condição condição, porque do cérebro dele que impossibilita que ele se mantenha atento por muito tempo, por um determinado período, em alguma coisa. Mas o fato. Desculpa, Ok. né? Só esse parênteses. O fato dessa tecnologia, essa enxurrada de informação que a gente tem, acaba piorando o grau, talvez, do TDAH ou complicando a situação dele. Eu falo que eu acho que eu tenho um pouco disso também. Eu falo uma coisa, já estou falando outra. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não li nenhum artigo científico falando sobre essa questão, o uso de celulares e talvez o agravamento do TDAH. Agora, o que a gente tem é o uso excessivo de aparelhos e a atenção. Independente de TDAH ou não. Independente de haver aí uma condição neurológica, ok? As pessoas estão ficando cada vez mais desatentas. Por quê? Porque quando eu estou aqui, eu estou utilizando uma coisa chamada atenção ou foco seletivo. Eu estou selecionando aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero entender. Isso é fundamental para a gente? É. Por quê? Porque, olha só, eu estou aqui nessa sala agora, aí tem você, tem uma televisão, tem alguma coisa aqui, tem quadro, tem outra pessoa aqui, tem um monte de coisa acontecendo. Se eu não seleciono a minha atenção, o foco da minha atenção, a nossa conversa seria quase que impossível, porque eu poderia estar assim. E aí tá você me chamando, eu tô, gente, mas aquela luz ali, nossa, mas aquele quadro, aquilo é braille, cara, o que é? Você tá entendendo? A questão do TDAH é que quando ele tá aqui com você, de repente a coisa vai ficando desinteressante, vai ficando tediosa, vai ficando... Que ele já tá pensando em outra coisa. E aí o pensamento vai capturando, e aí ele não consegue elaborar um processo cognitivo que é: eu estou aqui participando de um podcast e toda a minha atenção está voltada para quem está me entrevistando. Isso aqui é uma interação entre pessoas. Então, mesmo que me venha um pensamento agora, eu preciso bloquear este pensamento e voltar para cá. Eu aprendo a fazer isso, entende? Sim. É porque a gente já faz de um jeito tão... Eu acho que o TDAH ele tem um TikTok na mente que fica ali passando os pensamentos. É muito barulho na mente. É muito barulho, tudo te chama a atenção, tudo te encanta, e ao mesmo tempo tudo te desencanta e você não consegue selecionar. E aí, é claro, com o acompanhamento psicopedagógico, psicológico, neurológico, a pessoa com TDAH ou a pessoa com déficit de atenção, ela vai aprendendo e ela vai ganhando recursos e condições para conseguir focar naquilo que é de urgência para ela naquele momento. A gente, que eu digo, pessoas sem uma condição neurológica, consegue aí cerca de 50 minutos de atenção dirigida e selecionada. Depois disso já vai ficando enfadonho, já vai ficando... Nossa, essa pessoa não para de falar e tal, não sei o quê. Aí quando o assunto é muito, muito, muito interessante, eu tenho ali aquele meu tempo de 40, 50 minutos e tal, aí eu dou aquela... Aí a pessoa fala outra coisa interessante, aí eu volto. Opa. Porque o cérebro também precisa dar essa descansada, essa relaxada, porque, mais uma vez, é aprendido. E aí a gente precisa ter muita paciência, por isso que os pais precisam ter paciência, os cuidadores precisam ter paciência, o professor também precisa ter paciência, todo mundo que está ali com uma criança, com um adolescente, precisa ter paciência. Só que paciência para essa sociedade do século XXI, na mesma frase, concordando, não rola. Esquece. É tudo muito imediatista, é tudo muito para já, é tudo muito... E as pessoas estão aqui e, às vezes, não estão produzindo absolutamente nada. Porque é só dados. O que tem aqui são só dados, informações. Aqui não tem conhecimento. Ah, mas eu não posso me distrair? Pode. Agora, gente, você está se distraindo o dia todo. Você quer fugir do quê, rapaz? Mas assim, uma coisa a gente produz, que o nosso cérebro fica produzindo satisfação ali, né? Sim. E aí você vicia nisso. Você vicia por quê? Porque a gente tem uma necessidade de segurança, de bem-estar. É o registro do cérebro. Então, quando a criança... e você vai lá e encontrou aquele vídeo que acalma a criança. Pá! O cérebro dela, na hora, começa a liberar os hormônios que vão acalmando a criança.
Aí vai. Que legal. Aí daqui a pouco tira que essa se torna o cérebro, ele tende a se viciar nessas substâncias. E aí qual é o grande problema? A criança, a pessoa, ela não cria uma resistência ao sofrimento, à dor, às frustrações, à adulto hoje não tá angústia. criando, quem dirá uma criança. Mas o adulto não vai, o adulto dificilmente vai criar. Aí é um movimento terapêutico mesmo, assim, que vai levar aí algum tempo. Por quê? Porque esses são registros, são informações que ficarão no nosso cérebro, que elas se iniciam lá na nossa primeira infância. Então, aí quando você vê um adulto que o cara não consegue entender hierarquia, ele acha que todo mundo odeia, ele não consegue ouvir um não. As propostas dele, quando são analisadas e pedem para que ele faça, enfim, revise aí e pensa, o cara fica numa frustração, é pessoal, é não sei o quê, me odeia, meu chefe... Fazendo pirraça, né? Adulto fazendo pirraça. Você tá entendendo? Você tá entendendo que a pirraça ela só muda. Só que o problema é que essa pessoa não se regula. Você tá entendendo? Ela não se regula. Não tem aquela fase... Alguns ainda conseguem fazer esse processo de autoanálise. Sim. Você pode ficar frustrado. Porque imagina, você levou horas a fio montando aquele projeto, jurando que ia dar super certo, aí vem alguém e fala, isso não, isso... Quem já fez TCC, dissertação, sabe como é que é isso? Você fazer aquele trabalho virando a noite toda, entrega pro professor e fala... Tira isso aqui, ridículo. Você tirou de onde? Não. Toma mais 10 artigos e leia e me traga um negócio que preste. Isso dói. Isso dói, mas aí você se revolta. E, gente, abrindo mais um parênteses aqui, validem os seus sentimentos. Legitimem a sua dor, a sua angústia, a sua frustração. Como? Você tem o direito de sentir. Tá tudo bem você sentir o que você está sentindo agora. Sem se julgar. Eu fiquei frustrado porque o meu chefe não gostou do meu projeto, porque o meu professor mandou refazer o artigo todo. E que raiva. Sem ficar se julgando, tô sendo uma criança, tô sendo isso. Não, é o que você está sentindo agora. Tudo bem. Acolheu isso, sentiu, foi. Aí você respirou melhor, se regulou, legal. Agora dá uma lida para ver se realmente não tá ruim. Sabe? Aí você vai ver lá. Realmente aqui. Não, nossa, eu acho que eu já tava assim. Era 4 horas da manhã, eu já não tava mais enxergando uma letra. Realmente ficou muito ruim esse parágrafo. Não, esse aqui não ficou ruim. Esse aqui eu vou manter e depois eu vou argumentar com o meu chefe que por que eu insisto e vai ficar isso aqui. Você tá entendendo? Sim. A gente soltar, pode... né? Não ficar prendendo sentimento que é só ruim. E aí a gente vai para as negociações. O problema é que a gente tá numa angústia enorme, por quê? Porque a vida está sendo muito rápida, é tudo para ontem. A gente tem um tempo orgânico que é diferente desse tempo social, sobretudo do mundo do trabalho, então gera um conflito interno muito grande que a gente não consegue nomear, a gente não consegue chamar de angústia social, por exemplo, entende? E aí eu fico procurando, ou eu sequer nem sei, estou me sentindo mal, aí acorda no meio da madrugada, com crise de pânico, isso é horrível. Uma sensação de vazio. Geralmente a gente quer culpar os outros, né? A gente culpabiliza os outros porque a gente não consegue compreender o que nos cerca e aonde a gente está. A gente, às vezes, não tem coragem de dizer que não aguenta mais aquela situação e que não dá mais para ficar naquela e que a gente ia precisar fazer alguma coisa. Porque, assim, não aguento mais meu emprego, é só sobre pagar boleto, é só sobre não sei o quê. E o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Como você está se organizando no mundo? Mas eu preciso dele para comer, preciso... Sim. Tá, mas vamos lá, vamos ter um projeto a médio e longo prazo de como você pode mudar essa realidade, porque você está muito angustiado. Ontem, um amigo me ligou para conversar, porque, enfim, está num momento de muita angústia. Ele falou, Pablo, já não me interessa mais certos lugares, certos assuntos.
Ai, coisas tão triviais que eu fico, ai, não tenho mais paciência. É como eu transcendi isso. Sabe, é chato. Eu não tô aqui mais. Eu queria fazer outra coisa. Eu queria ir pra um sítio, viver lá, e uma coisa mais orgânica. Eu não quero mais ser um escravo desse sistema, só trabalhar para pagar boleto. Sim, questões existenciais de um trabalhador. Lógico. Diga-se de passagem. Alguma coisa está errada comigo, Pablo, o que que é? Aí eu falei, amigo, você se encontrou. Você cresceu, você expandiu. O problema é que aonde você precisa estar não te cabe mais. Você agora sabe quem você é no mundo. Você não quer mais ter diálogos com pessoas que nada têm a te acrescentar. Você não quer mais esse barulho louco das grandes cidades. Você não quer mais ser apenas uma pessoa que acorda e dedica toda a sua força de trabalho para uma outra pessoa e tem o suficiente para pagar boleto e você não consegue sequer ter um minuto de lazer e de prazer. Você cresceu, parabéns. Agora você sabe quem você é. Sabe como é que é o nome disso, amigo? Angústia. Isso é angústia. E aí tem a Viviane Mosé, até postei no meu Instagram. As pessoas não... Não, desculpa. Vai. Pode falar. Não, termina. Fala que você postou. E aí a Viviane Mosé, ela postou isso. Esse sentimento que te acorda no meio da noite, te sufocando, e essa coisa que parece que você não cabe mais. É porque você cresceu. Essa angústia é porque você não cabe mais onde você está. O seu redor, o seu entorno, ele já não te vale mais e você precisa mudar. Só que a gente tem uma resistência ridícula à mudança. Por quê? Porque dá trabalho. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisas. Sim. Não, o que eu ia falar? Porque assim, nem todo mundo tem um amigo igual você pra falar essas coisas. Então, geralmente, uma pessoa fica aquilo pra ela, porque procurar um psicólogo também, as pessoas, a grande maioria, né, das pessoas, pelo menos, não... Acho que é uma fraqueza procurar um psicólogo. Gente, psicólogo, pelo contrário, ir ao psicólogo é motivo, assim, de muita força, tá? E aí, quando eles fazem, igual eu te falei, procura um amigo, né, igual você falou, na verdade. Procura um amigo pra falar e fala uma coisa dessa, a primeira coisa que já vem na minha cabeça é que você vai ouvir, cara, você tá com crise de meia-idade, vai passar. Você tá entendendo? É tipo... Vai passar. Sua vida, realmente, sua vida tá passando, você não tá fazendo nada de útil verdadeiramente com ela, e aí, meu bem, quando você for embora, você vai ficar... Eu vivi isso daqui, sabe? E esse chamado mesmo da vida pra gente, ele é importante porque a forma como a nossa sociedade tem sido conduzida, ela não está fazendo a gente feliz. Primeiro que felicidade é um outro tema, filosoficamente falando, extremamente complexo. A gente já está filosofando, fazendo... Mas vale ressaltar, fazendo um gancho aqui, que tudo isso é educação. Tudo isso é aprendizado. Em algum lugar, isso, olha, saber sobre si mesmo, saber sobre o seu comportamento, conseguir nomear as suas emoções, seus sentimentos, é uma aprendizagem. Que aprendizagem? Socioemocional. Saber lidar, por exemplo, com as relações de trabalho, é o que a gente chama de pedagogia organizacional. Então, tudo... Gente, assim, eu sou apaixonado pela educação, sou apaixonado pela pedagogia. Isso que eu ia perguntar. Como que você se descobriu, assim? Você falou assim, cara, é isso. Ou caiu de paraquedas? Caiu de paraquedas. Porque o meu sonho sempre foi ser psicólogo. Desde criança, assim. Eu não, na minha família, ninguém tinha formação, enfim. E aí eu queria ser psicólogo, não sei por quê. E aí eu fui me direcionando para isso. Aí o ensino médio, ok. Como uma boa pessoa pobre, né, e com uma educação pública, infelizmente, precária, eu não tive condições de passar naquela provinha que na época era uma senhora prova na UFES, e aí eu fui trabalhar como toda boa pessoa, me senti muito infeliz porque eu nunca coube nesse formato de trabalho, de vai, entra às 8, sai às 18, faz isso, faz aquilo, não sei. Eu nunca coube, mas ao mesmo tempo eu me senti estranho.
será que eu sou preguiçoso? Será que eu sou folgado? Porque eu sou muito existencialista. É a construção que a gente tem também, né? A sociedade constrói a gente para isso. Exatamente, porque eu via meu pai, por exemplo, um trabalhador braçal, saindo de casa 4 horas da manhã e chegando 8 horas da noite. Extremamente cansado. E papai não reclamava. Mas tem gente que não... Tem gente que nasceu para isso. Tem gente que se dá bem com isso. Que vai. Rotina. Não dá pra gente falar que... E aí eu ficava nessa, enfim. Aí eu consigo, depois, com muito custo, pagar uma faculdade de psicologia. Aí eu consigo me manter durante 2 anos, depois eu ficando impossível, porque o curso é muito caro. E aí, enfim, um processo doloroso. Uma pessoa... foi muito doloroso para mim, porque foi onde eu me encontrei enquanto pessoa. De verdade, na psicologia. Quanto tempo você fez? Eu fiz 2 anos. Aprendi a ler, a escrever... Tudo na psicologia. Foi muito duro, assim. Enfim, e aí um processo difícil. Aí uma pessoa muitíssimo generosa, uma amiga na época, assim, um ser humano maravilhoso, me viu daquele estado, falou assim, não, vamos em tal lugar, em tal faculdade, a gente vai tentar uma bolsa para você. Aí a gente foi, aí não dava para ser psicologia, eu falei, acho que eu vou fazer filosofia, que eu acho que eu gosto de falar. Tá próximo ali. Vou para filosofia. Aí não, só tinha filosofia à distância. Lá em 2013, eu falei, eu não vou fazer, não. Aí tinha o quê? Tinha administração e pedagogia. Eu falei, nossa, sério? Que alegria. Administração. Ou pedagogia. Aí eu falei, vou tentar pedagogia. Eu entrei no curso de pedagogia, mas eu era muito um perfil de estudante de psicologia. Já é. Olha, Tony, meu Deus, minha faculdade foi assim... dolorosa demais, porque não era o meu lugar. Meus colegas me odiavam porque eu era chatão. Ó, vocês estão vendo ele aí, ó. Gente, saber de si é ser honesto, tá? E aí, o que acontece? Até no meu TCC, eu fui falar sobre o lugar do corpo no espaço escolar, uma perspectiva filosófica. Você se achou chato no seu PCC, é isso? Porque eu não tinha ninguém para me orientar, Tony. Minha coordenadora chegou e falou assim, Pablo, se ninguém assinar o seu TCC, você não passa, tá bom? E não tinha ninguém. Aí eu tinha umas professoras maravilhosas, inclusive são minhas amigas até hoje. Pablo, vem falar sobre isso que eu te oriento. Vem falar sobre aquilo que eu te oriento. Eu falei, não vou. Eu quero falar sobre esse tema. Eu comprei livro, eu comprei artigo, eu vou escrever e eu vou falar sobre. E era um tema que eu queria falar sobre o corpo que aprende a vida, essa aprendizagem para o mundo, essa aprendizagem dos sentidos, que é o que eu defendo hoje. É quem eu sou. Milagrosamente, gente, faltando menos de 1 mês para dezembro, a assinatura, a faculdade, na época, contrata um professor que era pedagogo e filósofo. Não. Só que eu estudava de manhã e ele dava aula à noite. E aí eu comecei a ir lá à noite para ele me orientar, enfim. Ele pegou meu TCC, deu aquela olhada e carinhosamente me falou, isso aqui é uma grande... Sério? Perda de tempo, por favor, escreva melhor. E aí eu chorava copiosamente, que eu sou meio dramático, mas eu também me recusei a me entregar e continuei escrevendo, fiz questão de apresentar, porque não era obrigatório você apresentar, defender seu TCC, mas eu fiz questão, porque chorei demais por ele, passei uma situação muito difícil, enfim. E aí eu não queria trabalhar com educação, porque eu fui para a escola, nos estágios, e fiz estágio depois remunerado, descobri que eu não gostava de sala de aula, não gostava de escola, falei, não tem nada a ver com gente, pedagogia não tem nada a ver comigo. O que eu vou fazer? Aí fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com terapia holística, aí fui para outros lugares e tal, me encontrei bastante. E aí eu tinha feito o concurso público no final da faculdade, e aí eu fui chamado. Eu falei, vou ou não vou? E eu fui, assim, fui. E aí eu comecei a me redescobrir enquanto um profissional da educação, enquanto pedagogo. Aí eu falei, bom, agora eu acho que eu vou ir para uma especialização que me traga conhecimento. E aí eu fui satisfação fazer... também, né? Aí eu fiz neuropsicopedagogia primeiro, e aí na neuro eu fui descobrindo mais a fundo o que era a psicopedagogia. Aí eu falei, eu acho que é aqui que eu vou me encontrar. E aí eu fiz a especialização em psicopedagogia, eu falei, é isso aqui. Dentro de educação, eu sou isso daqui, essa pessoa.
E aí depois, e agora por último eu terminei minha especialização em psicologia, porque, enfim, a gente volta sempre para os nossos antigos amores, viu, gente? E também porque agrega muito a minha perspectiva enquanto psicopedagogo, porque o meu foco dentro da psicopedagogia não é tanto o transtorno de aprendizagem ou as dificuldades de aprendizagem. Eu gosto mais de falar sobre os processos e a relação das pessoas com o conhecimento e com as aprendizagens. Então, para mim, esse movimento foi muito importante. Então, hoje eu posso dizer para você que eu me encontrei dentro da educação, mas também porque eu trouxe, de alguma forma, a psicologia para cá. Que massa, cara. E aí é esse casamento que, pelo menos para mim, assim, tá sendo muito feliz. E eu vejo a diferença, e aí não é... E aí é aquilo que minha mãe sempre diz, né? Coruja que não gaba ao toco, pau nela. Mas eu vejo nas minhas práticas em sala de aula que Eu te pedi exatamente um exemplo aí prático do que você... que essa minha percepção e essa minha abordagem da aprendizagem socioemocional tem valido muito a pena. Quando eu estava psicopedagogo em uma escola, e aí eu saí de lá e eu voltei para a sala de aula, e aí eu estava com muito receio das pessoas me julgarem assim, tá, mas aqui dentro da sala de aula você é pedagogo, é professor, você não é psicopedagogo, cuidado com a sua prática. Só que aí a vida ela é um jogo. E a minha turma estava passando por algumas questões muito delicadas no âmbito socioemocional. E eu me recusando a atender aquela demanda por conta do medo do julgamento. Aí, enfim, teve um momento que eu cheguei para minha pedagoga e eu falei, querida, a partir de agora eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou trazer a BNCC, vou trazer lei, vou trazer isso aqui, vou montar esse trabalho. Eu vou ensinar as minhas crianças, eu vou alfabetizá-las na língua portuguesa e nas emoções também. Gente, assim, eu confesso que eu pretendo escrever um artigo científico sobre essa minha experiência, porque eu também fico muito chocado. A minha turma tinha um problema muito grande de briga e de desentendimento entre eles. Eles não... E é próprio da idade, né? Porque também é difícil você exigir da criança empatia, que ela compreenda tudo. Isso aí é ensinado, tá, minha gente? Mas eles estavam com excesso disso. Eles não se entendiam e prejudicavam as nossas aulas. Então, eu comecei a implementar algumas atitudes, algumas ações. Então, a gente fez um contrato de convivência. Sério? E as regras, eles mesmos que propuseram. Mas como que foi esse contrato? A gente sentou no chão, conversamos sobre o que são regras e limites. A gente conversou bastante sobre o comportamento e como aquilo estava afetando, porque a criança sabe que está sendo afetada, mas ela não consegue dar nome. Mas também não podia chegar a sentar com criança e botar uma Bíblia. Você tinha que ter um limite mínimo ali, uns 10 mandamentos só, pelo menos. Não. Primeiro é muito diálogo, porque a criança precisa perceber que ela não está bem. Porque quando uma criança está com um comportamento mais agressivo, com muita raiva, se ela está num grupo, ela acaba transmitindo aquilo para os coleguinhas, porque a raiva ela é despertada quase que automaticamente. A gente fica com raiva com uma certa facilidade, porque o cérebro já entende, ok. E aí a turma estava com essa questão. A gente começou a conversar sobre isso. E como isso fazia elas se sentirem... Ponto a ponto, de pouquinho em pouquinho. Sim, por quê? Porque a raiva, ela é uma emoção que vai gerar uma reação no seu corpo, então ela também tem sensações, e essas sensações vão ser interpretadas e é o que a gente chama de sentimento. Então, o sentimento é a forma como nós interpretamos a ação das emoções do nosso corpo, ou seja, substâncias neuroquímicas. Eu sinto dor de cabeça. Aí eles começaram a dar nome. Isso tudo é o que a raiva está provocando no seu corpo. E assim, é tão lindo, porque a criança vai... Sabe? Aquele olhar, tipo, aprendi alguma coisa e tá comigo, tá no meu corpo, sabe? Tem nome isso daqui? É muito gostoso. E é novo para mim também, porque você tá ali aplicando uma ciência e vendo ela acontecer.
É claro, gente, eu tô contando aqui, mas é um trabalho de Imagina. meses, tá bom? Não tem romantização nenhuma nisso aqui, não, tá? É importante falar isso. Na Pedagogia? psicopedagogia. Não é só comigo que você faz isso, não, né? O quê? Não. Ajuda a falar. Não. A psicopedagogia. Tem PNL também? Acaba utilizando ali? Ou... Não tem. Não tem. Mas você tem. Você Porque tem. quando eu fiz a terapia holística no nosso curso Na tinha. terapia Da holística. neurolinguística, você tá falando, Mas você né? acaba utilizando um pouco também na psicopedagogia. É porque assim. Acaba virando hábito. Porque tem conhecimento que você, tipo, tá aqui. Faz parte de mim. Quando você já viu, já foi. Eu vejo que um pouquinho que você vai falando ali. Você vai lendo, né? E aí, enfim, eu fui fazer esse trabalho e a gente sentou para construir o nosso contrato de convivência, entendendo aquilo que seria bom para o coletivo. E isso é colocar a criança no centro. Massa, verdade. Não é deixar a criança fazer o que ela bem entende, porque a criança não sabe nem quem ela é no mundo, qual é o papel dela. Existe um adulto, um profissional, existe uma família que precisa dizer para ela. Então, Mas e se foi na turma? Você chegou e chamou todos eles? sim, a gente sempre fez muita conversa. E aí eu gosto, tanto que quando a gente chega, eu tenho uma forma de organizar minha turma, que eu deixo um espaço no meio vago para colocar ali os tecidos no chão e a gente faz uma roda no chão mesmo. Nosso dia começa de forma circular. Nossa. Todo mundo se olhando, todo mundo falando. Sempre tem aquele que, eu quero ficar sentado na cadeira, eu quero ficar em pé. Eu não vou sentar hoje não, professor. Tudo bem. Fique aonde te sinta, onde você se sinta mais confortável. Não me importo. Eu também não sou controlador. E quando você lida com criança, você tem que entender também que certas coisas precisam fluir. Uhum. Eles já têm 8, 9 anos, então eles já conseguem dizer para você como é que eles se sentem, mais ou menos. Enfim, e aí a gente sempre... Como é que foi seu dia? Como é que você se sentiu? O que você fez em casa? Qual a sua expectativa para hoje? O que você gostaria de aprender? O que ontem aconteceu que você não curtiu? E, gente, eles vão falando. A criança adora falar. E aí vai um falando... E daqui a pouco eles estão envolvidos, eles se sentem verdadeiramente escutados. E quando a criança se sente escutada, ela te escuta. Então, aí, a questão do contrato que a gente fez foi coisas que eu preciso, eu expliquei, por exemplo, letra cursiva, que é uma coisa que eles sofrem com letra cursiva. Só quero letra bastão, né, que é a imprensa. Essa letra difícil aí de não sei o que. Aí eu explico, precisa por conta disso, daquilo. Mesmo que eles não concordem... Você é uma pessoa muito má, velho. Não sou eu, gente. Eu preciso cumprir. Eu preciso cumprir com todo um programa. E aí eles vão entendendo. Com os caras, mas aí a gente foi construindo. Não pode brigar, não pode correr. Quando eu me senti ofendido, me dê oportunidade ao professor para resolver, para mediar. Chame um colega para mediar também. E aí eu confesso para você que eu fui fazendo essas coisas com muito medo, né? Assim, se eu ser honesto, falei, gente, será que eles vão dar conta? Cara, que loucura que eu tô fazendo, mas vamos lá. Quais seriam as punições? E aí, se alguém... Então, aí a gente... Que é complicado, né? A gente elaborou algumas coisas. Por exemplo, tem o momento da brincadeira, que é um momento que eles gostam muito. Eles ficam meio que... Então a gente tem... a gente perde alguns benefícios. Sim, a gente precisa. A gente precisa disso. E eles são crianças de 8, 9 anos que precisam movimentar seus corpos. Gente, ninguém consegue ficar, ou pelo menos ninguém deveria ficar 4 horas sentado, prestando atenção numa única pessoa e só ninguém consegue fazer isso. Ergonomicamente falando, não é saudável para o corpo, a atenção não tá aí para isso, a gente está todo mundo junto, pessoas elas têm a tendência de interagir, então assim, não tem essa, o corpo precisa de movimento. Agora, o que a gente faz dentro da escola é dar sentido ao movimento. Então a gente programa uma atividade em que a criança possa se divertir e ao mesmo tempo tendo ali uma intencionalidade pedagógica. E aí a gente vai construindo isso. Então são momentos muito legais, muito gostosos para eles. Tem momentos em que eles falam assim, minha mão tá doendo, não quero mais, não quero copiar agora. Você me dá 5 minutos, professor? Dou, claro. Você tem 5 minutos para descansar.
Eu não tô bem, tô me sentindo assim. Eu posso ir lá fora pegar um ar? Sério? Minhas crianças de 8 anos falam isso pra mim, porque a gente Sério? construiu isso. Interessante. E eu permito, eu falo, vá até o bebedouro, tome a sua água. Se você vir a coordenadora, diga que você me pediu permissão para poder pegar um ar. E você já tá voltando pra Você sala. já pescou que algum tentando, às vezes, Claro, abusar? dão a volta e eles contam. Aí eu chamo, aí a gente coloca todo mundo assim, quase que como um tribunal, aí tem o júri, tudo. Olha, ele teve esse comportamento, isso pode Experiência de prejudicar o vida. grupo, nananã, é legal. E aí eu sempre gosto de perguntar assim, o que você sentiu quando você fez isso? Eu queria. E tá tudo bem, gente, quem às vezes não quer, sabe? Deixa eu dar uma volta, mas deixa eu só dar uma enrolada. Porque nunca é só uma enrolada, é porque tá tedioso. É porque eu quero andar um pouco, é porque eu quero circular um pouco, é porque eu sempre tenho uma intenção ali. E aí a gente precisa se abrir um pouco para isso e começar a humanizar os nossos processos. Sim. A gente está lidando com gente, com criança também. E a criança, quando ela se sente respeitada, quando você cria um ambiente seguro para ela aprende melhor. Ela aprende. E assim, eu tenho ficado bestificado porque as minhas crianças estão aprendendo a ler e eu tô assim, gente, mas quando que elas aprenderam? Sabe? É uma coisa assim que, mesmo você com todo o recurso de todo dia, quando ela começa a ler de forma fluida, porque ontem ela estava lendo amor. Aí no outro dia ela tá amor e beleza. Quando que isso aconteceu? Sabe? É muito mágico pra gente também. E aí, enfim, todo esse processo. Às vezes eles não conseguem cumprir com as regras. Aí tá lá, a última regra, realizar todas as atividades. Para que a gente possa ter o nosso momento de leitura, nosso momento de conversa, nosso momento de brincadeira, o momento em que eles não querem fazer absolutamente nada. No seu ganha-pão, qual foi o momento, aí já trabalhando, né? Qual foi o momento mais satisfatório da sua profissão? Eu diria que 2 momentos. Legal, em hein? que eu atuei como psicopedagogo dentro de uma instituição escolar, que para mim foi uma experiência sem igual. E agora, vendo que as minhas crianças elas estão conseguindo conviver melhor umas com as outras. Assim, que a briga, que os problemas em sala de aula têm diminuído bastante. E como a aprendizagem socioemocional nos ajudou nesse processo. Nossa. Ainda bem que você não falou que a maior satisfação foi fazer a cursiva. Lá, pelo amor de Deus. Não sou tão cruel assim. Pra mim é horrível. Agora o contrário. Maior perrengue, a coisa que você, durante que você fez assim, caramba, não gostei, não foi bom, não foi legal, mas acontece na profissão. Honestamente, todos os dias. Caraca. Não, sendo muito franco, todos os dias. Todos os dias eu acordo e falo, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Caramba. Não, sim, sendo muito justo, gente. Mas você não ama, Pablo, a educação. Eu faço com amor, tá, gente? Eu não estou na educação por amor, tá? Sem romantismo aqui, pelo amor de Deus. Gente, escola é um ambiente extremamente duro. A escola é um lugar violento. A escola é um lugar em que as pessoas adoecem. Eu tenho uma amiga que está afastada por burnout por 3 meses. Isso porque ela já tinha pegado 60 dias. Meus colegas de trabalho têm crise de pânico. Eles se tremem todos, estão extremamente ansiosos. Você consegue parar assim e pensar assim, até onde você está indo por amor, por necessidade? Consigo. Qual que é o seu entendimento disso tudo? No meu caso... Tá 50 por 50? Não, eu acho que agora por necessidade está 70. Nossa... Tá 70. Tá 70. Ainda mais quando vai chegando. Você perguntar isso para um professor muito amor, no né? final. Tipo assim, de você ver... Não, eu ainda continuo acreditando na educação e amando a educação. A gente está falando dessa relação com o trabalho. Mas E o problema não é a sala de aula, tá? Porque são as condições que eu imagino. São as condições de trabalho, é o entorno da sala de aula, é a forma como as coisas são organizadas e geridas. Uhum.
criança, sala de aula, gente, é um espaço fortalecedor. Se não fossem as minhas crianças, que às vezes me percebem triste, e eu não escondo das crianças quando eu estou sentindo alguma coisa, porque se eu valido o sentimento delas, se eu falo para elas de emoção e de sentimento, elas precisam ver que eu também sou uma pessoa que tem emoção e sentimento. Elas sabem. Você tá triste hoje, tio? Estou. Por quê? Legal. Porque aconteceram algumas coisas que me deixaram um pouquinho chateado e tal, não sei o que. Vamos brincar. Deixa eu ler para você. Sério? Massa, aí que são essas massa. coisas que você sabe, fica até um pouco emocionado. São as coisas que vão, sabe, esse afeto genuíno que vai me manter, né? Revigora. que vai me mantendo ali na sala de aula ainda, além de eu ter que pagar os meus boletos. Agora, se eu sou feliz, sabe, dentro da escola, trabalhando na escola, do jeito que está, como a educação brasileira está. E eu não estou falando só da minha escola, não. Estou falando da escola do Brasil mesmo, a nível Brasil. Não estou feliz. Não estou. Eu não esperava essa resposta, mas totalmente válida. Mas eu estava pensando, a princípio, assim, tipo, algum perrengue mesmo de, tipo, cara, um aluno de querer sair porque a gente no não tapa. pode. Não, porque a gente. Não precisa citar o nome, né? É porque mas a gente assim, não pode falar porque tá lidando com criança, mas já. pais, apareceu um pai lá que não gostou do que você falou, que você ensinou. Com família. Não, exemplos, né? Sim, Fala assim, alguma coisa pode com ter as acontecido. famílias eu nunca tive problema. Agora, assim, com diretora, coordenadora, pedagoga, outras colegas professoras, as minhas crianças, né, meus estudantes ali em situações. Sai no tapa lá, sai na porrada, você tem que ir lá separar. Já aconteceu. Eu confesso que me assustou o nível de violência mesmo entre crianças tão pequenas. E a gente vê relatos, não acredito que não seja o caso aí de você, mas a gente vê até em jornal de, às vezes, alunos envolvidos com tráfico, aluno envolvido com pessoas do tráfico, ela acaba influenciando dentro da escola, dentro da sala. Eu prefiro não comentar. Deixa quieto. Então, prefiro... Mas tem muitos perrengues, né? Tem muitos perrengues. Porque, assim, ser professor é, entre outras coisas, ser um grande malabarista, sabe? Então, assim, desde... Às vezes você ter que... Não concordo, tá? E aí podem me julgar, mas não concordo o professor ter que tirar do seu bolso para comprar isso e aquilo outro. Não é justo. A gente não recebe... Quem pede isso para um advogado? Quem pede isso para um senhor juiz? Quem pede isso para um administrador de empresas? Quem pede isso para um gerente? E por que é que o professor tem sempre que tirar do bolso dele? E tira, né? Tira. Por quê? Porque a gente vê que aquela criança precisa, porque às vezes aquilo que a gente vai proporcionar a ela é pela primeira vez. Gente, uma criança de... Vou falar de uma coisa bem fútil, assim, uma criança de 9 anos que nunca tinha ido a um parque, que nunca tinha comido um hambúrguer. Caraca. Sabia o que era, mas nunca teve acesso. Você tá entendendo? Teve um caso que me deixou, nossa, com a voz embargada, que um estudante meu perguntou bem assim, professor, você mora em casa ou apartamento? Aí eu falei, eu moro em uma casa. Tem quantos quartos? Eu falei, tenho 3. Aí ele, me leva pra morar com você pra eu ter um quarto? Caraca. Na lata, assim. Na lata, assim, eu... Mas por quê? Como é seu quarto? Não tenho. Eu durmo na sala. Foda, hein? Vocês são em quantos irmãos? Aí falou lá o tanto de que era. Muito. Quantos quartos tem em sua casa? 2. E aí, como é que é feito isso? Meu pai e minha mãe dormem em um e no outro dormem os meus irmãos mais novos. E ele na sala. E eu acho que um outro irmão, uma outra irmã, a gente dorme na sala. E o sonho dele é ter um quarto. Sabe? Assim, a gente tem noção de que é pobre. A gente tem noção de que é pobre. O professor precisa ter isso, tá? Porque tem uns professores aí que só porque começaram a ganhar aí algum dinheirinho estão achando que já... gente, pezinho no chão, hein? E aí a gente tem criança que vai
chegar para você e falar bem assim, tô com fome. Isso que eu ia 7h30 da manhã. perguntar, 7h30 da manhã. Estou com fome. Aí eu pergunto, o que você jantou ontem? Nada. Como nada? Nada. E hoje no café da manhã? Nada. A escola lá não tem, não? E aí o que que acontece? Vou aproveitar esse lugar aqui agora para... O que que acontece? A maioria das escolas públicas, municipais, elas não têm que garantir o desjejum, né? Que só seria esse o cafezinho da manhã. intermediário. É apenas no horário do recreio, geralmente entre as 9 e as 10 horas, que vai garantir ali a alimentação. Por quê? Porque é uma verba que vem do Ministério da Educação, e aí as prefeituras também precisam colocar um dinheirinho ali, e tem um valor, que agora eu não me lembro, mas é pouquíssimo para uma criança. E aí eu tô falando, gente, de ensino fundamental 1, porque a maioria das creches do CMEIs e o MEIs tem o desjejum. E aí é uma coisa que na minha cabeça, pelo menos, não faz muito sentido, que é assim, criança do maternal aos 6 anos tem fome de manhã cedo. Agora, quando ela fez 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, ela não tem mais fome. Tem umas coisas na lei, nas leis, que é complicado. O brasileiro tem que acordar e começar a brigar mais. Igual, a CLT fala que o pai pode, a mãe, né, o trabalhador ali, enfim, pode acompanhar o seu filho no médico 2 dias por ano. Ou seja, seu filho pode ficar doente 2 dias por ano. Ah, sim, verdade. E até os 6. Uhum. Fez 7 anos, ele que vá sozinho pro hospital. Isso aí. É tipo assim. Isso. Então é mais ou menos assim, eu acredito que é na creche, ele tem direito a um desjejum ou uma coisa assim, depois ele que se vire lá. Depois não tem mais. Depois já não tá tem formado, mais. O corpo dele já tá... parece que é isso, né? Você controla a sua fome. Gente, quem controla? Você começa a ter vertigem, você começa a tremer, sua glicose cai. E aí você diga pra criança aguentar até 9 horas. E como é que você vai aprender, cara? Como é que você vai absorver conhecimento? Como é que você vai tratar bem as pessoas? Você vai ficar feliz com alguém do lado? Eu com fome, cara. Eu quero matar todo mundo. Ainda mais criança. E aí, o que é que eu faço? E aí eu tenho uma gestora, minha diretora, super humana, que eu tive essa conversa com ela. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente sabe que dentro da lei, dentro da legislação, não há nada que nos ampare. Não há amparo. Por quê? Porque a verba que vem é para uma única refeição. A gente está falando do Brasil, a gente está falando de escolas públicas, que em sua grande maioria são escolas em geografias marginalizadas, periféricas, em que as pessoas mal têm para uma refeição em casa. E aí, isso a gente precisa repensar as nossas políticas educacionais. Garantir que a criança não esteja em vulnerabilidade nutricional é também um dever do Estado. E a gente precisa gerar dados, a gente precisa falar sobre. É por isso que eu sempre converso com a minha diretora sobre isso, com as minhas coordenadoras, as minhas crianças têm fome. Porque se eu não disser, a gente não sabe desta demanda, a gente não gera estatística e dados e a gente não consegue criar ou modificar a política educacional. Então a gente precisa falar sobre isso. Aí eu tenho umas colegas... Eu tô curioso, você conseguiu ou não conseguiu alguma coisa? A gente consegue. Dá um jeitinho. A gente consegue Cada um articular. Tira do bolso aqui, dali. A gente consegue articular algumas coisas. Eu tenho colegas que sempre dizem bem o seguinte: Pablo, eu já aprendi a andar com um biscoito ou algum tipo de alimento na minha bolsa para esse tipo de situação. Eu digo, eu não concordo. Acho lindo, acho altruísta a sua atitude, mas a nível social e a nível político a gente não está ajudando ninguém. Sabe por quê? Porque existem escolas, muitas escolas, em que as professoras e os professores são arrimo de família. Eu conheci professoras que trabalhavam com fome o dia todo. Elas não tinham dinheiro para marmita. Você tem noção do que é uma professora que trabalha o dia inteiro
não ter dinheiro para se alimentar? Comia o lanche. Não pode. Professor não pode se alimentar na escola, na merenda, porque a merenda é da criança. É contado, né? Tudo... É uma verba, é um valor por criança. Então, você tem noção do que é um profissional formado, especializado, que não tem dinheiro para se alimentar? É uma vergonha. Ah, pá, mas se você pegar lá o salário de um professor, num horário é tanto, no outro é tanto. Ah, ele consegue tirar uns 4 salários mínimos, mais ou menos. Legal, bacana. Mas também você tem que parar para pensar que a maioria dos professores, as pessoas que conseguiram entrar nas licenciaturas dentro das universidades, é porque vêm de famílias muito pobres, que se sacrificaram muito, como o meu pai, que lavou o carro durante a vida toda e chegava em casa às 8 horas da noite com os pés encharcados, sem reclamar, para que eu tivesse a possibilidade de estudar. E mesmo assim foi isso aqui, ó. E aí, quando o professor consegue mudar um pouco de vida, o salário não é só dele. A maioria dos professores, o salário não é só dele. Aquela melhora financeira, ela vai ser refletida para toda a família. Em cuidado para toda a família. Eu tenho amigas que cuidam de suas famílias, de seus filhos e de seus pais e irmãos. Então, que não nos pareça absurdo escutar que existem professores e professoras que não têm dinheiro para se alimentar. Ah, mas recebe lá aquele ticket, aquele vale alimentação, que usa para fazer compra para alimentar os seus filhos, os seus pais. Entende? Sim. Então, assim, essas professoras e professores não têm como comprar um biscoitinho e deixar na sua bolsa ou no seu armário para quando a sua criança estiver com fome. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode começar a reportar isso e a exigir que isso seja documentado, como, por exemplo, alguns municípios do estado de São Paulo fizeram com suas prefeituras. E aí as prefeituras, diante dos dados... E a gente, infelizmente, a gente precisa de dados. A boca fala o que quer, a gente vai continuar reclamando. Se a gente não se organiza, se a gente não cria documento, se a gente não legitima a nossa causa, a nossa luta, a nossa demanda, meu bem, a justiça nada poderá fazer, a política nada poderá fazer. Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa se unir, precisa ter assinatura, precisa ter dado, estatística, documentação, aporte teórico, sustentação legal. Feito. E aí, alguns municípios de São Paulo fizeram isso e conseguiram ali, com uma articulação com a Prefeitura e Secretaria de Educação, garantir o desjejum dessas escolas. E aí veio a resposta. Eles escreveram um artigo mostrando, né, o comparativo quando não havia desjejum e quando havia o desjejum e como o índice de aprendizagem e desenvolvimento melhorou. Com certeza. Isso é qualidade de vida e de aprendizagem para a sociedade. Entende? Política é difícil, legislação é difícil, mas se a gente também não se organiza, se a gente também não dá a cara a tapa, se a gente também não sabe o que está fazendo, fica muito difícil. Sim. Por isso a gente precisa lembrar que professor de escola pública, profissional de escola pública é um servidor público, ou seja, está a serviço da população para atender às suas demandas. Existem regiões no Brasil em que a escola é a única representação do Estado para aquela população. O que é que essa escola faz? Essa escola vai ficar sobrecarregada, claro que vai. Você não tem um posto, você não tem aqueles lugares de PM, você não tem nada. A única representação do povo, a única representação do Estado ali para intermediar alguma coisa com o povo é a escola. O diretor vai ter que se articular, vai ter que ligar para não sei para onde, vai ter que fazer isso. E aí é entender e se lembrar que órgãos públicos se comunicam. Então, eu tenho esse cuidado quando eu vou escrever meus relatórios pedagógicos dos meus estudantes de dialogar com a família e dialogar também com os outros órgãos, para que quem quer que seja
quando ler aquele relatório, entender, aqui tem uma questão social, vamos levar para o CRAS, para o CREAS, aqui tem uma questão clínica, patológica, vamos levar para alguma rede do SUS, aqui tem uma questão já de segurança, vamos conselho tutelar, porque a gente precisa lembrar que é uma instituição pública dialogando com outras instituições para garantir o quê? Aquilo que está na Constituição, o pleno desenvolvimento daquela pessoa. Mais uma vez, mínimo gente... de condição, né? Para ser uma pessoa. E tudo isso é aprendizagem. Parece que não, sabe? Parece que eu dei uma volta, mas é para que a gente compreenda que a educação, que a pedagogia, que a escola, ela é complexa. Ela é muito maior do que o senso comum ou do que a fala dessas pessoas cruéis que tanto querem sucatear a escola e diminuir os professores estão dizendo. A realidade é muito maior do que o umbigo dessas pessoas, que fazem isso de forma muito desonesta, tentando dizer que a escola é esse lugar pequeno, que o professor é este profissional medíocre. Nós somos muita coisa, nós temos muita responsabilidade. Nós estamos falando de cidadãos, a gente está falando de uma sociedade. E a educação, as pessoas que ali estão, todas elas, todas, não é só o professor dentro de sua sala de aula, o porteiro, as profissionais da limpeza, os profissionais da cozinha, todos estão ali juntos para um mesmo propósito: garantir e efetivar a educação, a aprendizagem. Todo mundo colabora, porque se aquela profissional merendeira não fizer uma comida bacana, ou se ela não tiver recurso para cozinhar, não tem merenda, e se não tem merenda, a criança não vai comer, e se não tem alimentação, não tem saúde, não tem aprendizagem. Então ela é tão importante quanto eu que estou ali dentro de sala de aula. Então também ter essa noção, essa perspectiva honesta e inteligente de que somos todos profissionais, trabalhadores. A gente não vai se ajudar, a gente não vai se juntar, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Qual é? Que é de proporcionar uma aprendizagem de qualidade para essas crianças. Mas é que a porteira... mas eu sou uma doutora em educação, ela é só uma porteira. Não, querida, porque se ela não está ali guardando a nossa escola... Eu acho que tem mais de... Tem menos de 70%, hein? O quê? Que é só pagar boleto, hein? Acho que tem mais de amor aí nessa história, né? Tem enfrentamento político. Que envolve um pouquinho de... É porque não tem como... Tem a minha dor. Sim. Mas também tenho o meu compromisso e a minha responsabilidade. Aí eu separo as coisas. Tem o Pablo pessoa, a nível privado, que tem as suas angústias e infelicidades. Mas tem o Pablo profissional, tem o Pablo que se prepara, que estuda bastante para fazer com propriedade aquilo que é o meu dever. Quando eu assinei lá aquele documento assumindo o cargo público, eu assumi um compromisso com a população brasileira. Sim. E também Mas é por isso que eu falo, eu acho que a sua fórmula você calculou errado aí. Você tem que reformular isso aí, porque eu acho que tem mais de 30% aí de amor, depois né? que a gente desligar a câmera, você começar com o Pablo, você vai ver que... Não, eu acho que tem hoje... 80% aí. Verdade, velho. Pablo, cara, muito bom trocar essa ideia contigo. Eu agradeço de verdade a oportunidade de... Conhecer o Pablo, conhecer o ganha-pão do Pablo. E queria que você desse aí um recado final aí pra galera. A gente já tá finalizando aqui o nosso papo. Gente, é tanta coisa pra fica finalizar. À vontade. Defendam as escolas. Defendam os professores. Entendam que professor, diretores e comunidade precisam estar juntos. Família, professor, processo de aprendizagem e os nossos estudantes, todo mundo junto. Ninguém é inimigo de ninguém. Essas falsas notícias,
essas pessoas e até mesmo muitos políticos e falsos influenciadores que ficam minando essa relação entre escola e família não merecem ser ouvidos. A gente precisa combater veementemente esse tipo de desinformação, porque ele visa desarticular um direito que cabe a todas as pessoas, que é o acesso à educação pública de qualidade. De qualidade. Isso é importante, de qualidade. Isso aí. E agradeço de verdade o convite. Eu falei para você que eu falava bastante. Nada. Foi ótimo. E foi muito, muito bom estar aqui, de verdade. Legal. Pablo, obrigado mais uma vez. Pessoal, espero que tenham gostado desse nosso ganha-pão. Curta nossas redes sociais. Acompanha lá no TikTok, YouTube, Instagram, ganha-pão. E é isso. Passa aí também sua rede social pra galera. Meu Instagram e TikTok é o mesmo, é Pablo Psicopedagogo. Massa. Pablo. Jogou lá, Pablo.psicopedagogo. Mas jogando Pablo Psicopedagogo, cara, eu já apareço. Ele fala tão tranquilo, eu dou umas, é porque são 3 anos estudando isso. Tem um macete. Psicopedagogo. Se não parar pra pensar, trava a língua. Mas é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Espero que tenham gostado desse ganha-pão e até a próxima. Até. Valeu. Tchau. Ganha-pão. Ganha pai, ganha irmão. Ganha pão. Ganha voz, ganha visão.